Boa tarde, galera do terceiro ano. Vamos lá na nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre polinômio, tá? Finalizado o capítulo aí sobre números complexos, né? A gente estudou todas as definições propostas pelo nosso material sobre números complexos. E aí hoje nós vamos começar polinômios, beleza? Então o assunto de hoje é polinômios. Vamos estudar os polinômios. E aí, quando eu ensinei a vocês polinômio lá no 8º ano, né, que foi meu aluno, eu disse, pessoal, vocês voltarão a ver esse assunto só que no terceiro ano, beleza? O nosso polinômio, ele vai ser representado aqui, ó, por P de x. Lá não tem essa nomenclatura, lá no 8º ano não tem essa nomenclatura, tá? Eu dava só a expressãozinha que representava o nosso polinômio, mas aqui ele vai ser representado por P de x, tá? E aí eu vou ter um A1 x1 elevado a n, depois mais A2 x2 elevado a n menos 1, mais A3 x3 elevado a n menos 2, mais assim sucessivamente até a gente chegar em mais an menos 1 vezes x elevado a 1 mais a n vezes x elevado a 0. Então está aqui a representação de uma forma geral do polinômio, tá? Aonde os termos A1, A2, A3, AN menos 1 e o AN são chamados de coeficientes, né? Coeficientes. São os nossos coeficientes numéricos, beleza? São os coeficientes numéricos, né? E x1, x1, x2, x3, até a gente chegar no xn-1 e xn, até chegar no xn-1 e o xn, são as nossas variáveis. Ou melhor, incógnitas, né? Porque cada um deles tem um valor específico. Vai depender do tipo do polinômio que a gente esteja trabalhando. E aí, pessoal, polinômio não é novidade pra gente, porque, por exemplo, se eu tiver o polinômio P de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, vocês sabem que tipo de polinômio é esse, né? Sabe o grau do polinômio até. É um polinômio do segundo grau. Lembra da definição do grau? Né? Uma equação do segundo grau, polinômio x mais 8, polinômio do primeiro grau, polinômio P de x igual a x ao cubo mais x menos 2, polinômio do terceiro grau. Porém, esse é do terceiro grau e ele está incompleto. Incompleto. Por que está incompleto? Porque observe que ele não tem o termo x ao quadrado, né? O termo x ao quadrado é omitido da sua definição. Esse está na forma completa, esse está na forma completa, mas esse cara não tem x ao quadrado. Para que um polinômio esteja na forma completa, ele tem que ir de n decrescendo até chegar no zero. Então aqui está, ó, o meu n nesse caso é 2, então ele tem que ter 2, 1, x elevado a 0. Todo mundo sabe que x elevado a 0 é igual a 1, né? Se x é um número real, todo número real diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, x elevado a 0 é 1, 1 vezes 6 dá 6, né? Então, temos aí a nossa definição para o nosso polinômio. Pessoal, para cálculo do polinômio, o que a gente faz em cálculo do polinômio? Nós iremos aqui, primeiramente, calcular o valor numérico do polinômio, né? O valor numérico de um polinômio nada mais é do que calcular o valor numérico de uma função. Calcular f de alguma coisa, né? Vou apagar aqui, ó. Melhor, vou apagar não, vou fazer aqui, ó. Valor numérico. Valor numérico, certo? Valor numérico. E aí, se você tem valor numérico, dá num polinômio P de x qualquer, vou pegar aqui x mais 8 para facilitar a nossa vida, porque é só a representação. Se eu fizer para esse, para qualquer outro que você pegar, você irá fazer a mesma coisa. Se ele estiver pedindo o que eu vou pedir aqui para vocês, né? Calcule P de menos 5.
isso vai ser menos 5 mais 8. P de menos 5 vai ser igual a 3. Observe o que foi que eu fiz. Fiz o cálculo do valor numérico. Ele pediu para eu calcular P de menos 3. E aí, no lugar de x, eu coloquei 3, né? No lugar da variável, eu coloquei P de menos 5, né? No lugar da variável, eu coloquei menos 5. No lugar da variável, eu coloquei menos 5. Menos 5 mais 8 dá 3. Isso era o que a gente fazia em função, né? Função do primeiro grau, do segundo grau e qualquer outra função que aparecesse que pedisse para você calcular valor numérico, certo? Então, tá aqui a definição do cálculo do valor numérico. Serviu só serve para essa do primeiro grau? Não, serve para qualquer outra. Eu poderia ter a do segundo, ou a do terceiro, ou a do quarto, ou a do quinto, ou a do sexto, certo? Que você iria calcular o valor numérico dessa forma. Pessoal, outra coisa, tá? Para a gente trabalhar com polinômio, nós vamos trabalhar com todas aquelas definições que aprendemos lá no 8º ano. O que foi que aprendemos lá? Aprendemos a fazer adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios, certo? Hoje nós vamos ver aqui adição, subtração e multiplicação. Vou deixar a divisão para discutir com vocês quando nós estivermos online, na nossa aula online virtual, na nossa aula de sexta-feira, certo? Na nossa conferência. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. O valor numérico para mim é simples, tá? Eu acho que eu não preciso me ater nele, porque eu acho que todo mundo conseguiu entender. Já porque é o seguinte, vocês são alunos de terceiro ano. Aluno de terceiro ano tem uma base, certo? Então eu estou partindo do pressuposto de que vocês passaram lá pelo nono e pelo primeiro ano, calculando o valor numérico das funções polinomiais do primeiro e do segundo grau. E quando chegou no primeiro ano, a gente já fez isso para função exponencial, função afim, função composta, função inversa, função logarítmica, né? Então, para tudo isso, vocês calcularam o valor numérico. Então, estou supondo que todo mundo conheça o cálculo do valor numérico, só fiz aquele exemplozinho ali só para dar uma relembrada aí na cabeça de vocês. Vamos lá, adição, tá? Adição e subtração. Adição e subtração. Para executar a adição e a subtração de polinômio, tá? Um polinômio P de x mais um polinômio D de x, por exemplo, eu só posso somar ou subtrair quando eu tiver termos semelhantes. Se você tiver termos semelhantes, você pode somá-los ou subtraí-los, certo? Lembrando que, só para dar uma exemplificação em algumas coisas que acontecem. Pessoal, tomem cuidado na hora de fazer o jogo de sinal, tá? Geralmente, quando você pegar essa operação, você vai ter que colocar o seu polinômio entre parênteses, tá? Quando você colocar entre parênteses, lembre do jogo de sinal que você vai fazer. Se você tiver menos fora do parênteses, você pode ter um sinal de mais dentro ou um sinal de menos. E aí você tem que lembrar que o menos de fora está multiplicando o sinal de dentro. Então, menos vezes mais dá menos. E menos vezes menos dá mais. Se você tiver mais fora e dentro você pode ter mais ou menos, você observa que mais vezes mais dá mais e mais vezes menos dá menos. Então tomem cuidado na hora de fazer esse jogo de sinal, tá? Porque geralmente é aí que vocês erram, certo? E outra, como a gente está trabalhando com polinômios são termos que contêm, né? De forma geral, qualquer expressão que a gente colocar vai ser um polinômio. Mas na verdade, o polinômio é toda a expressão algébrica que tenha 4 ou mais termos, tá? 4 ou mais. Mas se eu pegar aqui só o polinômio que eu coloquei aqui, que era do segundo grau, que na verdade ele era um trinômio, mas aqui por definição vamos chamar de polinômio, certo? Então, imagine que eu pegue lá, eu tenho o sinal de menos, fora daquele polinômio P de x lá que chamei de equação segundo grau. Então eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6. Se você tem o sinal de menos, obrigatoriamente, quando você for eliminar os parênteses, porque a primeira coisa que você vai fazer na operação de adição e subtração é eliminar os parênteses, você tem que fazer o jogo de sinal desse cara que está fora por todos os que estão dentro. Então isso aqui vai ficar menos x ao quadrado. Não aparece,
Mas sabemos que quando não aparece é positivo. Porque o sinal positivo, quando ele é na frente do primeiro termo de qualquer expressão algébrica, ele não precisa aparecer. Por exemplo, ali, x ao quadrado. X ao quadrado, eu sei que ele é mais x ao quadrado, tá? Porque o sinal de mais não precisa aparecer. Então, mais vezes menos dá menos, menos vezes menos dá mais. Aí, ó, 5x. Depois, menos vezes mais dá menos. 6. Um processo que nós podemos utilizar aqui, que dá certo, tá? Toda vez é o seguinte. Deixa eu fazer o outro aqui. Logo de mais, tá? X ao quadrado menos 5x mais 6. A resposta disso vai ser mais vezes mais dá mais. X ao quadrado. Não precisa aparecer logo, é no começo. Mais vezes menos dá menos 5x. E mais vezes mais dá mais 6. Beleza. Visto isso, uma técnica que a gente pode utilizar que sempre funciona, tá? É o seguinte. Se o sinal de fora do parênteses for negativo, você inverte todos os sinais de dentro do parênteses. Novamente, se o sinal de fora do parênteses for negativo, você inverte todos os sinais de dentro. Então, observe o que foi isso que aconteceu. Ó. Era positivo, ficou negativo. Era negativo, ficou positivo. Era positivo, ficou negativo. Então, o que estava positivo ficou negativo. E o que está negativo ficou positivo. Então, eu inverti aqui os sinais, tá? E quando o sinal de fora for positivo, os sinais de dentro permanecem, tá? É uma situação que vocês podem pegar aí e se agarrar nela. Porque funciona, toda vez funciona, tá? Se tiver que eliminar parêntese de uma expressão algébrica, sinal de menos fora, todos os sinais de dentro mudam. O sinal de mais fora, todos os sinais de dentro permanecem. Beleza? Então, visto isso, na hora que você for aplicar a soma ou subtração de dois polinômios, tá? Vou lá fazer um exemplo, ó. Exemplo. P de x é o meu polinômio, vou colocar aqui x ao quadrado menos 5x mais 6. E vou colocar um polinômio d de x qualquer. Meu d de x, ele é um polinômio 3x ao quadrado, 3x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 5 mais 6x, menos 7. Aí meu polinômio, quero fazer a soma de d de x, de p de x, mais d de x. E depois quero fazer a subtração de p de x menos d de x. Certo? E aí o que é que eu faço primeiro? Monto isso a partir de parênteses. Olha só. X ao quadrado menos 5x mais 6, parênteses. Depois, mais. Aí eu vou ter 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 6x menos 7. E aí eu elimino parênteses. Não aparece, mas eu sei que é positivo. Lembra que eu disse, ó, é positivo, permanece. Então, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Positivo de dentro permanece. Mais 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 6x menos 7. Claro que se você sabe que é positivo, não precisaria você colocar os parênteses na hora que você fosse montar, certo? Mas isso é questão de domínio. Se você sabe, domina a situação, não precisa. Eu aconselho todo mundo a colocar todos, tá? Sem exceção. E aí eu somo os termos semelhantes. 3x não tem termo semelhante, então eu conservo. X ao quadrado menos x ao quadrado, ó, eles se eliminam. Menos 5x mais 6x dá mais x. Sinais iguais subtrai com saldo maior, né? E depois eu tenho mais 6 menos 7, dá menos 1. Então tá aqui o meu polinômio resultante. É um polinômio do terceiro grau, tá? Terceiro grau, porque o maior expoente, né? A variável de maior expoente é x ao cubo, terceiro grau. Fosse subtração, mesmo processo. X ao quadrado menos 5x mais 6, parênteses. Depois menos, parênteses. 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 6x menos 7. Beleza, eliminar parênteses. Esse primeiro elimina da mesma forma, porque o sinal de fora é positivo. X ao quadrado menos 5x mais 6. O próximo sinal é negativo, o sinal de fora é negativo. Inverto todos os sinais de dentro. Então vai ficar menos 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 6x mais 7. Viu aí, ó? Então, ó, novamente, menos 3x ao cubo, x ao quadrado mais x ao quadrado, mais 2x ao quadrado.
menos 5x menos 6x menos 11x. Mais 7 mais 6, né? Mais 6 mais 7 dá mais 13. Então aqui eu tenho minha resposta da subtração. Então o que é que eu tenho que prestar atenção, na verdade? Porque aquilo ali vocês sabem fazer, somar termos semelhantes, né? Vocês vêm trabalhando ao longo do tempo tudo isso, então os termos semelhantes vocês sabem. A única coisa que eu acho que vocês já devem prestar atenção aqui é jogo de sinal. Por quê? Jogo de sinal é um assunto que mesmo que você tenha aprendido lá no 7º ano, até hoje tem muita gente que ainda se atrapalha, certo? Então preste atenção no jogo de sinal para que vocês não venham a errar essa situação por causa do jogo de sinal. Beleza? Então, a adição e subtração de polinômios é feita dessa forma. A multiplicação de polinômios. Também não tem bicho de 7 cabeças nenhum, multiplicação de polinômio. Por quê? Multiplicação de polinômios, fazemos isso aplicando a definição de chuveirinho. Quem lá resolvia um produto notável, x mais y vezes x mais y, automaticamente resolvia-se ali um produto notável. Uma multiplicação de polinômio, né? X vezes x, x ao quadrado, x vezes y mais xy. Y vezes x mais xy e y vezes y mais y ao quadrado. Não era isso que a gente fazia? Somava os termos semelhantes depois da multiplicação feita, né? Então, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, vocês têm aqui uma multiplicação de polinômio. Só que, como eu falei, né, polinômios são termos que têm mais de 4, né, uma expressão algébrica com mais de 4 termos. Então eu posso pegar justamente meu polinômio, por exemplo, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, e multiplicar, que é o meu p de x, né, vezes, meu p de x vezes o meu d de x. E aí no d de x eu colocar o polinômio x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x mais 1. E aí, ó, eu tenho a multiplicação, mas o processo é o mesmo, chuveirinho. Eu tenho que multiplicar esse cara aqui, ó, o meu primeiro termo, por cada um dos caras que estão lá dentro do outro parênteses. Mas só é para esse? Não. Quando eu acabar a multiplicação por esse, parto para esse. Quando eu acabar por esse, eu parto para esse, tá? E aí eu faço toda a minha multiplicação. Então, como é que fica? X ao quadrado vezes x ao cubo, x à quinta. Não é isso? Vejam aí, tá? X ao quadrado vezes mais 2x mais 2x à quarta. Lembra lá como é que se multiplica letras, né, pessoal? Multiplico letras fazendo multiplicação de potência de mesma base. Conservo a letra lá e somo os expoentes. Então, quando eu tenho x ao quadrado vezes x ao cubo, conservei a letra e 2 mais 3, 5. X ao quadrado vezes mais 2x ao quadrado, 2 vezes 1, coeficiente é 1, né? 1 vezes 2, 2. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, porque 2 mais 2 dá 4. E assim sucessivamente, tá? Logo vai ficar mais 3x ao quadrado mais x, 3x ao cubo, né? 3x ao cubo mais x ao quadrado. Então, já fiz toda a multiplicação por x ao quadrado. Logo, eu vou multiplicar agora menos 5x por cada um dos termos, tá? Então, menos 5x vezes x dá menos 5x à quarta. Aqui tem 1, lembrem disso. Menos 5x vezes 2x dá menos 10x ao cubo. Lembra lá, ó, menos vezes mais dá menos. Menos 5x vezes mais 3x dá menos, né? Menos vezes mais dá menos, 5 vezes 3, 15, e x vezes x, x ao quadrado. Menos 5x vezes mais 1 dá menos 5x. Já multipliquei o 5, agora o 6. 6 vezes x ao cubo, mais 6x ao cubo. 6 vezes mais 2x ao quadrado, mais 12x ao quadrado. 6 vezes mais 3, mais 18x. 6 vezes mais 1, mais 6. Professor, deu longo. Eu fiz esse exemplo justamente porque esse processo de multiplicação de polinômio pode ser que ele dê extenso mesmo, tá? E você tem que abrir toda a conta, porque depois você tem que somar os termos semelhantes. Não dá para pular passo nessa situação. Agora só um termo semelhante. Quem é o termo de maior grau? X à quinta, né? Então eu conservo ele, porque não tem semelhante a ele. Mas x à quarta eu tenho esse cara,
esse cara x à quarta. Então, é positivo ou negativo, vou subtrair e conservar o sinal maior. Então, dá menos 3x à quarta, né? Logo depois, x ao cubo, x ao cubo, x ao cubo. Então, 3 menos 10 dá menos 7 mais 6 dá 1. Então, dá menos, na verdade, dá menos x ao cubo. Logo depois eu tenho x ao quadrado. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, ó, eu tenho x ao quadrado menos 15x ao quadrado dá menos 14. Menos 14 mais 12 dá menos 3. Dá menos 2. Menos 2x ao quadrado. E aí eu chego em... Já acabou x ao quadrado, vou para x, né? Menos 5x mais 18x dá mais 13. Esse, mais 13x. E depois vai sobrar só o mais 6. Mais 6. Então tá aqui meu polinômio. Tem uma coisa errada nele, né? X aqui, tá aqui. Beleza. Consertei. Então observe que o polinômio resultante dessa multiplicação desses dois polinômios deu um x de grau 5. E aí eu tenho ele completo, ó. Grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e grau nulo. O termo independente é sempre de grau nulo, né? A gente chama lá de grau nulo. E aí eu tenho a minha multiplicação de polinômios. Certo? Minha multiplicação de polinômios. Continuando nossa aula, a gente chega na definição de polinômio identicamente nulo. Né? Quando é que o polinômio é identicamente, né? Identicamente nulo. Se eu disser para vocês que P de x é um polinômio identicamente nulo, eu estou dizendo que ele é igual a zero. Certo? P de x é igual a zero e P de x é um polinômio identicamente nulo. Então, se eu tiver aqui P de x, se P de x for o polinômio x ao quadrado mais 4x mais 4, então, quando eu igualar isso a zero, ó, na verdade, eu não vou igualar a zero, eu vou igualar a 0x ao quadrado mais 4 a 0x mais 0. Por que identicamente nulo? Porque os meus coeficientes, na verdade, tem que ser igual a um polinômio de coeficiente zero. Professor, para que isso serve? Tá, isso serve na hora que a gente tiver que calcular uma outra variável. Por exemplo, supondo que aqui eu tivesse m mais 2. Qual é o valor de m? Aqui eu tivesse 5x menos 2. E aí eu tivesse, em vez de 4, eu tivesse outra expressãozinha. Então tem como eu calcular o valor de x, o valor de x, o valor de m, o valor da outra expressão, se existisse, tá? Pela definição de um polinômio ser identicamente nulo. Se um polinômio é identicamente nulo, vocês têm que reconhecer que vocês têm polinômios onde seus coeficientes são iguais a zero. E aí, quando for utilizar, vocês têm que fazer essa situação aí. Beleza? Eu posso dizer que a soma entre dois polinômios é um polinômio identicamente nulo, a subtração é um polinômio identicamente nulo, tá? Pode acontecer essas situações para que a gente possa, consequentemente, fazer uma questão mais elaborada. Vai depender da situação. Deixa eu ver se eu acho uma continha aqui para a gente fazer. Essa aqui envolve... Olha só que massa, essa aqui envolve MMC, né? Vamos fazer essa, tá? Não dá mais tempo, tá? Senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então, o que é que eu vou querer de vocês? Eu vou passar uma lista de exercício para que vocês tentem fazer, essa questão. Esse exercício, e na próxima aula iremos discutir. Eu acho que eu vou fazer a questão porque pelo menos vocês vão ter uma base de como se fazer uma questão de polinômio, tá, pessoal? Senão vai ficar muito voado. Então, vamos fazer aqui uma questão. Vamos fazer aqui uma questão só para dar base para a gente, tá? Bem rapidão. Ela fala o seguinte, ela dá a seguinte expressão, ó. A sobre x mais 4 mais a sobre x menos 1 é igual a 5x mais 10 sobre x ao quadrado mais 3x menos 4. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa errada, tá? Tá, aqui é um B. Beleza, como é que a gente faz para resolver essa situação aqui?
Para resolver essa situação, ó, você está dizendo que esse cara é igual a esse, então o polinômio que der aqui em cima tem que ser igual ao polinômio que tem que dar aqui em cima. Mas primeiro tem que fazer MMC, dividir, multiplicar todo esse processo, certo? E aí, ó, quando eu faço a multiplicação disso aqui, vamos lá fazer fora, né? X mais 4 vezes x mais x menos 1. Eu já sei quanto dá, tá, pessoal? Vou fazer só para ajudar vocês aí, ó. X ao quadrado menos x mais 4x menos 4. Observe que esse cara é justamente o polinômio que está aqui. Então, o meu MMC entre esses dois caras é o polinômio x ao quadrado mais 3x menos 4x ao quadrado mais 3x menos 4. Vou dividir e multiplicar. Quando eu dividir esse cara por esse, tem que sobrar esse. Então, vai ficar A que multiplica x menos 1 mais B, quando eu dividir por esse, vai sobrar esse, que multiplica x mais 4. Não é isso, né? Se você tem um número, por exemplo, 3 vezes 4 é 12. Se você pegar 12 e dividir por 4, tem que dar 3. Se você pegar o 12 e dividir por 3, tem que dar 4. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Esse dividir por esse dá esse. Esse dividir por esse dá esse. Porque eu sei que a multiplicação entre eles dá justamente o valor, tá? Essa é a análise que eu estou utilizando aqui de uma forma mais rápida, né? Então vamos lá. Esse cara aqui em cima fica a mesma coisa. E aí, ó, esses dois caras se eliminam porque é MMC, quando a gente faz adição de frações de denominadores diferentes, né? Que a gente tem a igualdade, a gente elimina os denominadores. Quando tem igualdade, né? Quando não tem, o denominador permanece. Então vai ficar AX menos A mais BX mais 4B igual a 5x mais 10. Somos termos semelhantes, então vai ficar A mais B vezes x menos A mais 4B igual a 5x mais 10. Esses polinômios são idênticos, são iguais. Se eles são iguais, né, pela definição são iguais, então A mais B é igual a 5, porque é o termo que acompanha x. E menos A, deixa eu colocar embaixo, porque vai dar uma equação, menos A mais 4B é igual a 10. Deu um sistemazinho de equação, aplicando o método da soma aí, ó, logo de cara, porque já dá A menos A. Eu vou ficar com o seguinte, quando eu somo, vai ficar 5B igual a 15. B igual a 3, certo? Se B igual a 3, quando eu jogar aqui, ó, A igual a 2. Tá aí o valor de A e de B da nossa expressão. Essa é uma das possíveis situações que vocês podem resolver utilizando polinômio. Mas aí eu vou colocar uma listinha de exercícios para que vocês possam treinar, certo? Com base no que foi visto com adição, subtração e multiplicação e a definição de polinômio identicamente nulo. Certo, pessoal? E possivelmente na nossa aula, quando a gente estiver online, né? Na nossa sala de aula virtual, na nossa conferência, nós iremos discutir a divisão de polinômios. Beleza?